Olá, boa noite. Direito e Cidadania, esta semana vai tratar sobre as novidades do direito da família. E a gente vai tratar de alguns temas até novos que estão sendo, começam a ser lançados pelos juristas, que dizem respeito a essas novas famílias, essas novas formas de relacionamento e esses relacionamentos que terminam e muitas vezes terminam em briga. E aí é que entra o direito de família. Nem devia ser assim, devia terminar tudo bem e também entraria o direito de família, mas também isso acontece. Bom, direito de família é o nosso tema hoje aqui do programa. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Jurandir Porto, que está sempre conosco aqui, a advogada de família Cláudia Paranaguá, a bacharel em Direito e também militante do Grupo Matizes, Marinalva Santana, e a nossa plateia de estudantes de Direito de várias faculdades que estão aqui. Já já a gente divulga o nome de todas as universidades que estão presentes hoje à noite no nosso programa. Para começar, queria pedir para o doutor Jurandir, esse é um tema que foi inclusive sugerido pelo doutor Jurandir, tem sempre muita novidade e principalmente, doutor Jurandir, agora, e como eu já falei, tem os casamentos homoafetivos, que é uma novidade também na legislação brasileira, e todas as mudanças que acontecem, né, com a chegada de novas formas das pessoas se relacionarem. Isso. Boa noite. Boa noite, Cíntia, colegas. Só um microfone aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, o direito de família tem passado por uma modificação profunda. É como se o direito de família no Brasil sofresse um tsunami, um terremoto, e várias alterações se produziram. A partir da Constituição de 88, que trouxe a questão da união estável. Bom, eu queria fazer uma consideração de início. O modelo do casamento tem a ver com o modelo da natureza. Um casal, um homem e uma mulher. Aqueles que podem dar continuidade à humanidade. Vamos ter esse ponto de partida. Não é? Mas, entretanto, não só hoje, mas na antiguidade também, as práticas homossexuais aconteciam. É um fato social, é um fato do indivíduo, e também um fato da natureza, porque são inclinações irreprimíveis, a inclinação ou os impulsos homossexuais. A pessoa perde o respeito por ser homossexual? De modo algum. Nós devemos, e é uma obrigação constitucional, respeitar as diferenças. O fato de ser homossexual é indiferente à questão do respeito aos direitos e garantias fundamentais. Todos merecem ser respeitados. Mas a questão que se debate agora, que nós vamos debater agora, é que no frontispício dessas alterações, principalmente vem à baila a questão das uniões homoafetivas. Isso é o que se debate. São várias as correntes. Há uma corrente que entende que essa questão dos direitos entre os parceiros de uma união homossexual podem ser resolvidas no direito às obrigações. Um contrato pode transmitir propriedades, direitos, etc. Então, isso seria bem resolvido no campo do direito às obrigações do Código Civil. Outra corrente entende que os homossexuais que querem ter uma união afetiva com um parceiro, eles teriam direito a se casar, ou seja, um equivalente do casamento civil. Não é? De uma forma ou de outra, há questões que não podem ser postas em dúvida.
como a questão do respeito à liberdade do homossexual, que é uma pessoa humana igual ao heterossexual. É uma pessoa humana e, como tal, tem liberdade, é titular do direito à liberdade, de todos os direitos civis da pessoa humana. Se uma pessoa, por uma razão qualquer, razão da natureza, eu não gosto desse termo, preferência. Preferência é algo que a pessoa tem hoje e amanhã não tem, preferiu, mas são certas inclinações que vêm do interior do organismo físico da pessoa. Então, essa questão de se casar no modelo do casamento civil, acho eu, com todo respeito àqueles que admitem isso, acho eu um exagero. Não há necessidade disto. No prédio onde eu morava, lá em Fortaleza, tinha um rapaz que é até juiz, e ele vivia com outro lá, um cidadão excelente, um camarada maravilhoso, respeitador, inteligente, e eles viviam os dois lá, nunca foram incomodados por quem quer que fosse. De modo que é uma questão, não é fácil essa questão, há uma modificação de paradigma de família, não é? Porque o modelo tradicional de casal, quando eu chamo casal, digo um homem e uma mulher. No caso de homossexuais, são pares. Dois homens é um par. Duas mulheres, um par. Mas casal não. Casal implica naturalmente em diferenças sexuais. Um é homem, outro é mulher, um é macho, outro é fêmea. Pois bem, de modo que é uma questão profunda, que não está ainda bem assentada, mas que todos merecem o direito de se manifestar. Esta parada que vai acontecer deve ser vista com todo o respeito, de modo que este é o meu pensamento: respeito e liberdade. Vamos ver então, aqui, que já começamos tocando nessa questão das relações homoafetivas, eu queria saber da Marinalva, o que está acontecendo hoje, depois que já foi dado esse passo da união homoafetiva, do casamento civil, o que acontece quando o casal precisa se separar? Qual é a orientação que está sendo dada hoje? O que diz a legislação sobre isso? Boa noite, Cíntia, boa noite aos meus colegas aqui, aos estudantes e a todos os telespectadores e telespectadoras. O rito, Cíntia, é o mesmo, os procedimentos devem ser observados os mesmos. O que nós estamos vivendo é um momento, um novo paradigma, sim, mas um paradigma bom, porque está igualando os direitos dos casais de pessoas do mesmo sexo com os direitos que já eram gozados, que já eram, vamos dizer assim, livremente reconhecidos pelo Estado brasileiro, pela sociedade, aos casais heterossexuais. Nós, por exemplo, estamos acompanhando, através da nossa assessoria jurídica, de um projeto que o Matiz executa, chamando Tecendo Direitos, Costurando Cidadania, várias ações judiciais, inclusive, por exemplo, de casais de lésbicas que fizeram inseminação artificial, tiveram gêmeos, estão se separando agora, e agora estão buscando regularizar a questão da guarda compartilhada, que é essa nossa indicação, a nossa sugestão para o casal, não é? Estamos acompanhando situações também de casais em que uma das conviventes vive em união estável com a outra, obviamente, e uma das conviventes já tinha um filho biológico e a outra convivente quer colocar, quer entrar com pedido de adoção. Então, essa decisão do Supremo, que é de 2011, reconhecendo as uniões homoafetivas, ela abriu vários precedentes. Nós já avançamos, inclusive, para o reconhecimento do direito ao casamento civil igualitário. Porque ainda bem que a nossa sociedade sabe discernir hoje, que o casamento ele tem, obviamente, um histórico
de um ritual ligado à religião, principalmente à religião católica, mas há muito tempo, desde a proclamação da República, não é, quando o Estado brasileiro decidiu, abraçou o princípio do Estado laico, não é, que muita coisa mudou, e uma das coisas foi essa, né, você dissociar o casamento, não é, desse sacramento religioso. E hoje o casamento, nós trabalhamos na perspectiva de defender a proposta de emenda constitucional do deputado Jean Willis, do casamento civil igualitário, alterando, portanto, o artigo 226 da Constituição Federal. Okay. Cláudia, as uniões homoafetivas e as consequentes separações são só um caso, né, dessa mudança na sociedade brasileira. Tem muitas outras e que a lei está, digamos assim, abraçando. Que é o que vocês estavam comentando, que eu gostei foi desse termo, que é o poliamorismo. É verdade. O que é o poliamorismo? Então, boa noite, Explica, Cíntia, porque... boa noite, doutor Jurandir, boa noite, Marinaldo, Sei estudantes. que muita gente já sabe o que é, né? Só não sabe o que é a palavra, É um tema novo, hoje talvez seja o tema de maior discussão no direito de família. Mas antes da gente entrar nessa questão, a gente falou aí desse direito homoafetivo, e desde a Constituição Federal que se prevê essa... variedade de famílias, que está bem ali da Constituição Federal. E nessa família lá de 1988 da Constituição, se abriu a história da união estável, que é da união estável que a gente vai falar de união estável homoafetiva. Então, é uma consequência de que essa família tradicional é uma família que foi plantada lá no direito romano, que a gente tem essa repercussão do direito romano, onde era marido, mulher coisa, e ali a filiação. Então, a gente tem esse peso aí que vem lá do direito romano, que é mais ou menos que trabalhou nesse direito aí do Brasil. Mas isso mudou, a família vai se transformando, e o direito, ele não cria uma família, é o contrário. Ele se adequa, a família, né? acontece Ele e o direito vem para proteger. a sociedade. E é o que a gente viu nesses últimos anos. Realmente, o doutor Jurandir tem razão. Nessas últimas décadas, as maiores transformações ocorreram e ocorrem nessa questão da área familiar, com esses milhões de arranjos de famílias, de tradicionais pai, mãe, filho, famílias só de irmãos, famílias de avós e netos, famílias de uma pessoa só, enfim. Então, são milhares de arranjos que hoje a lei está procurando, que a lei não corre como a evolução desse comportamento corre, então está querendo adequar. Então, além dessa do direito homoafetivo, que eu entendo que está, inclusive, Marinalva, até definida, porque teve a decisão do STJ equiparando a homoafetiva à união estável, e já foi o primeiro passo, e esse ano o CNJ, através de uma resolução, disse que, porque existiam decisões diferentes nos tribunais, nos cartórios do Brasil, ele disse, não, olha, todos, obrigatoriamente, têm que facilitar, né? Claro. A união estável em casamento. Então, isso é algo que não tem mais como se voltar. Porque, afinal de contas, está protegendo uma situação que existe. E a gente está falando agora de poliamor, que é o que você falou agora. Que a gente fala também de família paralela, que são esses arranjos a que lei hoje a doutrina, em algumas circunstâncias, os nossos tribunais passaram a reconhecer a partir do momento em que existem famílias que são simultâneas, mas que vivem de boa fé. Então, a base desse... Boa fé, como assim? Boa fé. Muitas vezes famílias não sabem a existência uma da outra. Boa fé. Por anos e anos a fio. E a gente tem que ver que a amante, porque fica aquela interrogação da amante, aquela coisa meio escondida ali, na penumbra, não é esse o direito que quer se amparar. É o direito que quer se amparar das famílias paralelas que vivem como se família fossem duradouras, com status familiar, e não aquela coisa escondida. Que esse é um concubinato impuro, os estudantes sabem disso aí. A gente está falando daquele concubinato puro, onde eles convivem na boa-fé. Talvez o homem que tem essa multifamília seja a pessoa que esteja de má fé, ou vice-versa. Mas ele ainda está sujeito, não tem ainda a bigamia? Não está valendo? Não, nesse caso não tem, já foi. Bigamia, porque a gente está vendo na casados. novela, a gente está vendo na novela agora. A bigamia está relacionada ao casamento civil, e a gente está falando de uniões estáveis, são aquelas uniões informais, onde existe essa previsão. Então, no caso é informal. Informal, onde existe essa previsão, inclusive com decisão nos nossos tribunais, de divisão em caso de morte, em caso de sucessão. Que é uma coisa meio complicada a gente fazer um cálculo, mas tem como fazer. Então, os tribunais já estão encontrando, inclusive, formas de
de dividir a sucessão ou a ameação no caso da ruptura dessas uniões paralelas. Mas eu queria perguntar a Cláudia se isso não afetaria o princípio do casamento monogâmico. Por quê? Se for legal, se for uma boa, um homem casado ou uma mulher casada ter uma vida simultânea e paralela, não é? Uma outra família. Com a mulher não acontece não, doutor Júlio, é só com homem mesmo. Só com homem. Diga, só homem. Mas Mulher que não, eu não marcação conheço é nenhum essa? caso. Vocês conhecem algum caso? Ninguém conhece, não existe nenhum caso. É só para homem mesmo. É, só Bom, figurativo. É. então, o cidadão tem é casado e simultaneamente tem uma outra união. Chamava-se antigamente concubina, mas não é mais. Então, a questão é, a primeira, ou seja, casada, com quem casou civilmente, tem conhecimento? Se tiver conhecimento, é que adquire a certa legitimidade ético-moral. Se não tiver conhecimento, porque se tiver conhecimento e deixar uma tolerância, não é? Bom, isto é aquela expressão que você falou, Cláudia. Poliamorismo. Poliamorismo. É sedutora essa expressão. É sedutora. Poliamorismo, não é? Não, todo homem vai amar só essa amorismo expressão. Já é uma expressão maravilhosa. Não vamos nem Agora, espalhar esse negócio, não é bom nem a gente espalhar Agora isso a conta aqui. dele fica alta, às vezes, na hora de fechar, né? Tá aí, boa, a conta Eu acho fica que muito a alta. conta A vai conta Mas fica alta. eu queria aqui dizer o seguinte, Cláudia. O fundamento da decisão do Supremo, que admitiu em 2011, né? Admitiu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, teve por base a interpretação do princípio da igualdade e da dignidade humana. No seguinte sentido, se pessoas de sexo diferente podem se unir, podem ter uma união estável, por que razão pessoas do mesmo sexo não teriam esse direito ao reconhecimento como entidade familiar? Não é? Então, a igualdade e a dignidade humana. Esse é o viés pelo qual, tendo o STF reconhecido ser isto possível, o caminho para chegar ao casamento civil é o mesmo. O princípio da igualdade e da dignidade humana. Eu não sei se no futuro aqueles que fizerem esse casamento civil se não vão se arrepender. Dado as conquista de um direito, né? Acho que... Aí tem direito ao divórcio, brigar por patrimônio, vamos deixar essa discussão para outro bloco, porque a gente já tem que encerrar esse bloco aqui. Também nós vamos ter a participação dos estudantes na sequência e ainda também do povo na rua. A gente foi perguntar quais são as principais dúvidas das pessoas em relação a este tema. Até já. Nós estamos de volta com o Direito de Cidadania, hoje debatendo as mudanças do direito de família. Nós vamos saber agora com a defensora pública, Rosa Viana, quais são as principais dúvidas das pessoas que procuram a Defensoria Pública, que são aquelas pessoas que não têm recursos para contratar um advogado e recorrem à Defensoria, que é o advogado do povo, diretamente falando. Vamos ver. Bem, o direito da família, ele abrange as causas principais respectivas relacionadas a alimentos, a investigação de paternidade,
a divórcio, tudo relacionado tanto ao parentesco como à filiação entre as famílias. Nós temos uma demanda muito grande aqui na Defensoria Pública. Ela abrange todos os aspectos que envolvem o direito de família, mas as causas mais frequentes que nós temos aqui, onde a demanda é maior, é realmente a pensão alimentícia, né? As mães procuram a Defensoria Pública para garantir o pagamento da pensão alimentícia aos seus filhos, mas é claro que nós temos outros pontos, outras questões, tais como o divórcio. As mães também procuram bastante para investigação de paternidade, onde elas podem fazer o exame de DNA, aqui mesmo na Defensoria Pública. Nós temos também, pelo lado do pai, a questão, às vezes, de anular um registro, que ele tem dúvida quanto à filiação. Nós temos também a questão do reconhecimento de solução de união estável, que isso gera muitas dúvidas atualmente no que se refere aos direitos da companheira, que houve algumas alterações no Código Civil, e nós temos muitas dúvidas no que se refere à partilha de bens, ao direito a alimentos da companheira. Então, são muitas dúvidas. O perfil do nosso assistido, de um modo geral, é aquela pessoa desprovida de recursos financeiros, que recebem atualmente até 4 salários mínimos, que é o teto da Defensoria Pública, e é mais ou menos o perfil desse assistido, o perfil financeiro. Agora, o perfil intelectual seria daquelas pessoas que realmente, além de não poderem pagar um advogado, é um perfil de um assistido que cobra muito. Então, nós temos um assistido que ele é muito exigente, que apesar de ser desprovido de condição financeira suficiente, ele é um assistido que ele procura se informar. Quando ele chega aqui, ele já vem sabendo de muitas coisas. É um assistido muito exigente, que cobra e que nos obriga a ter uma grande responsabilidade frente às ações que nós acompanhamos. Não só em relação ao assistido, como também em relação ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, às pessoas envolvidas, aos entes envolvidos naquele processo. Bom, e a gente já vai aqui para a primeira pergunta da nossa plateia. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fernanda, eu sou da Faculdade de Facid e eu queria perguntar para a doutora Cláudia. Como funciona a adoção por um casal gay? É registrado a criança no nome dos dois ou só de um? Boa noite, né? Então, é da mesma forma que se faz a adoção de um casal heterossexual. Não tem diferença, Marinalva, não, né? A Marinalva já fez assim. Não tem diferença. Inclusive, o Brasil é um dos países em que autoriza a adoção e a inseminação artificial em casais homossexuais. É um dos países. A maioria não aceita. É muito divergente essa situação. Até, inclusive, então, é a mesma coisa e acrescenta o nome dos dois. Deve acrescentar o nome dos dois. Eu só queria dizer por que eu fiz essa pergunta. Porque uma semana passada, um canal de televisão falou sobre isso e uma família, 2 mulheres, inclusive, estavam brigando porque a justiça só aceitava o registro de uma, não aceitava a outra. Não, isso aí, a adoção é uma coisa. Por exemplo, se tem uma mãe biológica, a mãe biológica registra e a companheira dela requer a adoção, né? Mas nós já temos vários casos, decisões judiciais, desde os anos 2007, que isso já acontece. Aqui no Piauí nós temos casais de lésbicas no Cadastro Nacional de Adoção, inscritos no Cadastro Nacional de Adoção. Né? Tivemos já a concessão, por exemplo, a doutora Maria Luísa já concedeu guarda, né, para uma lésbica que teve a sua companheira falecida, e a doutora Maria Luísa concedeu a guarda para a criança da lésbica que faleceu. Né? Então, às vezes, a gente ainda fica procurando maneiras de achar que existem diferenças. A tendência dos tribunais é igualar os direitos, e os rituais são os mesmos, mas as obrigações também. Nós também temos dito isso, e é bom que os casais de lésbicas e de gays que estão nos assistindo percebam isso, porque muitas vezes a gente recebe consulta de casais de gays e de lésbicas que estão se separando, e na mente deles, na hora da separação, vai ter um tratamento diferenciado. É o mesmo, o direito é o mesmo, mas as obrigações são as mesmas também.
Ok. Eu podia até acrescentar, porque a gente não falou ainda sobre um paradigma que foi o paradigma que mudou tudo, que é um paradigma chamado afetividade. Então, muitas vezes, a gente vê decisões dos tribunais onde a verdade socioafetiva, a verdade está acima da verdade biológica. A gente tem situações que estão ocorrendo que, muitas vezes, existe o registro, por exemplo, de uma criança no nome do pai biológico e existe um pedido de acréscimo do nome do padrasto na certidão de nascimento. Então, a gente vive essa verdade, dessa verdade afetiva. Ok. Próxima pergunta. Boa noite, meu nome é Gilvan Andrade, estudo na Faculdade Camilo Filho. E, bom, quando a gente entra no curso de Direito, geralmente as pessoas fazem muitas perguntas a respeito, né? Geralmente, direito civil do consumidor. E, certa vez, eu me deparei com um amigo meio choroso, e ele me comentou que ele tinha uma esposa e teve uma filha e, no caso, não continuaram o casamento. E ele não conseguia mais ver a filha porque a esposa falava certas coisas para a filha e geralmente dizia para ele que a filha ia viajar. E ele me perguntou o que fazer. Eu falei para ele que aquilo configurava alienação parental. E, saindo um pouco do viés do casamento homoafetivo, eu queria saber um pouco mais a respeito e saber o trâmite disso no âmbito forense. Ok. Então, é alienação parental, que é lei. Tem punição, inclusive, de reversão de guarda. O que a gente sempre orienta é que o pai ou a mãe que está sendo afastado do filho, que ele não fique inerte, ele tem que buscar esse direito dele. Então, hoje, aqui em Teresina, a gente tem uma equipe multidisciplinar que pode fazer um laudo. Não é fácil você identificar de primeira mão a alienação parental, mas, assim, é possível e comprovado. Pode haver, inclusive, uma reversão dessa guarda, uma modificação dessa guarda, porque é impossível que você admita que uma mãe, um pai seja despreparado a esse nível para implantar essas falsas memórias nos filhos. Ok. Próxima Isso é pergunta. Pois não, doutor. Isso é só o que acontece. O que acontece? A mãe fica com a guarda, mas dificulta o acesso do pai à criança. Isso depende do nível de educação da mulher e do nível de educação do homem. Eu funcionei num caso, Cíntia e colegas estudantes, lá em Fortaleza, de um rapaz que era engenheiro, foi o primeiro lugar no curso de engenharia da Universidade Federal do Ceará, fez concurso para a Petrobras, passou em primeiro lugar, um sujeito altamente competente, estudioso, etc. Casou-se com uma moça que era estudante de Direito. A moça era um pouco tonta. E depois que teve uma filha, ela resolveu separar-se dele. E então, ela não permitia que a menina recebesse a visita do pai. Eles morando na Bahia e ela em Fortaleza, porque ao se separarem, ela veio para Fortaleza. Olha, houve uma questão de disputa da guarda dessa menina e do direito de visita, e essa questão demorou, as famílias não resolviam, o juiz adotou uma postura de querer fazer acordo a todo custo, que é um erro. Há questões que não dá para fazer acordo e o juiz tem que decidir, e todos têm que obedecer à decisão judicial. Numa das últimas audiências, essa história, aqueles espíritos bonzinhos, conciliadores, aconselharam o seguinte: não, o casal sai, vamos suspender a audiência, o casal sai. E vão fazer um passeio e tal. Quem sabe se eles não encontram a reconciliação. Resultado é que nesse passeio, eles iam à fazenda do pai do rapaz, houve uma briga dentro do carro e ele, com uma única mão, esganou a mulher. A mulher morreu. Foi uma coisa terrível, ele escondeu o corpo da mulher e tal. Eu, analisando isso, todo advogado criminal é um psicólogo. Raízes psicológicas desse suicídio, dessa tragédia, né?
e vi que aquilo resultou de uma inadequação entre os dois, total, e de uma leniência do judiciário em dar solução ao caso. Ainda que a garota ficasse sob a guarda dela, mas que ela teria que respeitar o direito de visita do pai à menina, mas ela dificultava ao extremo, inventava todo tipo de desculpa. Eu quero dizer que isso existe, é mais comum esta dificuldade do que a facilidade com relação ao direito de visita. Ok, a gente tem agora algumas perguntas que foram feitas aí pela nossa produção e a gente vai saber quais são as dúvidas que as pessoas têm nas ruas. A primeira delas é exatamente relação extraconjugal. O povo quer saber. Queria saber do advogado sobre minha aposentadoria, que eu já tenho 68 anos e não consigo me aposentar. Não, acho que a aposentadoria não é desse programa, mas a gente fica aguardando. Então vamos para a próxima pergunta aqui da plateia. Vai ficar devendo a resposta da aposentadoria. Boa noite, meu nome é René Paraguaçu, sou da Faculdade Facite. E fazendo a comparação entre Brasil e Rússia, que são alguns países, são dois países proximamente semelhantes financeiramente, mas quanto à questão ainda de casamento homossexual e essa liberalidade, eles já estão um pouco distantes, que agora a gente viu na Rússia a lei anti-homossexual e no Brasil aqui já bastante avançado, já quanto à união estável, o casamento civil homossexual. Gostaria de saber o que ainda falta para o Brasil conseguir a efetiva igualdade entre o casamento civil heterossexual e homossexual. Marinalva. Olha, eu penso, assim, eu não sou daquelas positivistas que acham que o direito está na lei, que nós, através de muita luta, através do sangue de muitas pessoas que foram mortas, tiveram suas vidas ceifadas, essa igualdade já é uma realidade. Óbvio que não existem resistências, né? Nós, por exemplo, fizemos um casamento coletivo de 4 casais de lésbicas no último mês de abril, né? E elas tiveram dificuldades. Algumas relataram que, por exemplo, se quisesse contratar um buffet, havia dificuldade. Eu mesma, por exemplo, com minha companheira, quando a gente vai a uma loja que a gente diz que é um casal de lésbicas, a gente encontra dificuldade. Mas nós já tivemos, por exemplo, boa receptividade em bancos que financiaram, né, que abriram financiamento em conjunto. Então já é uma realidade. Agora, óbvio que ainda existe resistência, porque o preconceito é muito grande. É muito grande, né? A gente ainda tem... nós estamos acompanhando, por exemplo, duas ações judiciais de gays e lésbicas que perderam seus companheiros e o INSS negou a pensão e nós estamos brigando na justiça para a pessoa que viveu 5 anos com seu companheiro ou companheira para receber a pensão. Né? E eu acredito que debates, programas como esse contribuem sobremaneira, porque ainda há muita desinformação na sociedade como um todo e os próprios casais de gays e de lésbicas às vezes desconhecem os direitos. Por exemplo, o Estado do Piauí está de parabéns, através de vários atos do secretário de Administração, Paulo Ivan, nós tivemos, de junho para cá, 3 decretos assinados, regulamentando o Estatuto do Servidor Público, a Lei Complementar número 13, e garantindo, por exemplo, o direito de licença do servidor público que vive em união homoafetiva, de seu companheiro acompanhá-lo, por exemplo, para um curso de mestrado fora. Né? Então, o companheiro pode se ausentar, né, do trabalho para acompanhar o companheiro ou a companheira que esteja enfermo. Né? Mas isso, por exemplo, já é uma realidade. Eu mesma, por exemplo, quando já fiz cirurgia, minha companheira teve a sua licença deferida pelo IPMT, que é o Instituto de Previdência do município, para me acompanhar enquanto eu estava convalescendo. Então, é preciso mais esclarecimento por parte dos próprios casais de gays e lésbicas e que a própria sociedade também. E o mundo jurídico. Né? O meio jurídico é um meio ainda conservador, ainda há muita resistência. Eu, inclusive, recebi informação, por exemplo, de que aqui no Piauí existem juízes, não é? Que são juízes encarregados de celebrar o casamento, que estão querendo trocar a sua função somente para não ter que celebrar um casamento homoafetivo. No dia que é do casamento homoafetivo, eles querem mudar, Ai, que absurdo. Não, eles querem mudar, eles querem deixar de ser. Entendi. Por exemplo, aqui em Teresina tem juiz que é da vara da família e que quer deixar de ser, aliás, do registro público, quer deixar de ser juiz para não ter que celebrar casamento.
Ah, gente. Não. Eu queria que ele parasse de receber o salário só uma também. questão. Eu ia adorar. E até para... Pergunto eu a nossa companheira a Marinal aqui de debate. Há algum projeto de emenda constitucional para alterar o artigo 226 da Constituição? Sim. Porque essa coisa tem que alterar, não só a Constituição do artigo 226, como alterar o Código Civil também, porque está na Constituição o casamento é entre homem e mulher. Está no Código Civil a mesma coisa, então que se altere. E tem Para que, Eu já falei. alterado isto, então não há juiz que possa se sentir constrangido com o fato de casar ou descasar um casal homossexual. Mas não pode se criar a revelia e se erigir a revelia do sistema constitucional uma nova composição familiar que quer se legitimar. Ela tem o direito de querer se legitimar. Então que se altere a Constituição, que se altere o Código Civil. Entendo, doutor Jurandir, que quando o próprio Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição, né, teve o entendimento, né, de que as uniões entre pessoas do mesmo sexo, elas foram equiparadas às uniões heteroafetivas, e depois o STJ também disse que o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é possível, e o CNJ veio abaixar um provimento dizendo que os cartórios não poderiam se recusar a receber os pedidos de habilitação para o casamento e nem a conversão de união estável em casamento. Acredito que a mudança da Constituição, que a gente acha que é importante também, tem uma proposta de emenda constitucional do deputado Jean Willis, que eu até falei aqui nisso, né, que a gente acha que ela é pertinente e deve ser aprovada pelo Congresso Nacional para alterar o artigo 226 da Constituição e debelar qualquer resistência. Nós só esclarecendo aqui a Marinalva, porque eu acho, se essa realidade está se impondo, tem que se alterar a Constituição Federal e o Código Civil. Você diz, não, mas tem uma decisão do Supremo e tal. Mas existe o projeto de emenda... Só um minutinho. Uma das questões mais graves do momento neste país, da atividade judiciária, é o ativismo judicial. É o juiz assumir posições de administração e criar direito novo. O que o juiz pode interpretar o direito posto, mas criar direito novo, hoje ele faz isso que ela entende benéfico, amanhã faz outra coisa que ela vai entender maléfico. De modo que, para evitar a desmoralização da Constituição Federal e do Código Civil, o que custa modificar a Constituição? Tem um projeto de lei, né, que é o da emenda constitucional, tem o Estatuto da Família, que está sendo preparado. Não é por falta de lei, né? Então, Vamos ver rapidinho o VT ainda nesse bloco, aquele que eu prometi agora há pouco. A pergunta. O povo quer saber. Eu acho que não só minha, da maioria das pessoas, eu acho que é sobre o relacionamento extraconjugal. Que direitos a pessoa do relacionamento extraconjugal tem? E a amante? A amante. Sim, olha, inclusive lá no Código Civil tem, ele faz essa diferença, ele fala do concubinato puro e ele vai falar num artigo lá do concubinato impuro. Então tem as repercussões da amante também, que não é a família paralela que a gente fala. Ela tem o direito, por exemplo, de se comprovar que durante aquele relacionamento extraconjugal de concubinato impuro, se ela tiver contribuído para adquirir qualquer patrimônio, ela vai querer a parte dela, vai ter direito, sim. Ok. E tem mais uma pergunta que eu acho interessante, porque não é só briga de casal, hein? A gente tem que ver que direito de família também tem a ver com os filhos, com a criança. E tem uma pergunta sobre abuso contra a criança. Vamos ver. O povo quer saber. A minha dúvida é com relação a quando uma criança ela é usada, ela é abusada, o que o governo pode fazer por ela, pela família, por essa criança? Bom, no caso é o governo. Deixa eu adaptar aqui a pergunta. A gente sabe que aqui no Piauí, pais e padrastos são os principais, aqueles responsáveis por esse tipo de crime, né, Cláudia? Acontece da separação por causa disso?
E o que a lei, né? Qual o direito da criança? Hoje, por conta da emenda 66 do ano passado, não se precisa mais justificar o motivo que o casal está separando. Mas, nesse caso, como é direito da criança, melhor interesse da criança, o pai que abusa sexualmente, ele tem que estar afastado dessa criança. Não é? Então, uma providência que se toma quando está confirmado que existe até uma suspeita, não precisa nem de uma confirmação, mas se existe uma suspeita, ele deve ser afastado, e se houver uma necessidade de visita, sim, teria que ser uma visita monitorada, supervisionada. Isso já está sacramentado na lei, né? Mesmo ele sendo pai, mesmo ele se achando no direito. Isso, inclusive o Estatuto da Criança e Adolescente é muito, né, claro nesse sentido. Então, a juíza da infância aqui, com certeza, diante desses indícios terríveis, porque também o abuso é uma forma de alienação, ela com certeza vai afastar esse... Tá bom. Vamos para o intervalo, mas a gente volta já com mais perguntas aqui da nossa plateia, debatendo hoje sobre as mudanças do direito de família. E no próximo bloco também a gente vai fazer o sorteio das camisetas do programa Direito e Cidadania. E você que curte a fanpage do nosso programa vai saber se você ganhou lá na fanpage do Facebook, tá bom? A gente se vê já. Nós estamos de volta hoje discutindo as mudanças do direito de família. Só lembrando que a gente vai fazer o sorteio hoje de 2 camisetas do nosso programa Direito e Cidadania, que é um apoio da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada, doutor Williams Guimarães, pelo apoio. E já estou com os nomes aqui, vou fazer rapidinho, porque esse bloco vai ser bem rápido. Quem ganhou as camisetas foi o Mário Scheibe. E tem outra camiseta para quem curte a página do programa também. A Andressa Moura. Vamos lá, então, começamos o bloco com vocês. Andressa. Inicialmente, boa noite. Eu gostaria de saber se na união estável é necessário ter a outorga marital. Não. O que é isso mesmo? Outorga marital é quando, por exemplo, tem um imóvel e você vai precisar vender esse imóvel, então você vai precisar da autorização, né? A outorga é a autorização do marido, da mulher, para poder vender o bem. Okay. Então, como a união estável é uma união informal, não precisa. Agora, tem a repercussão de quem vende sem dar conhecimento ao outro, porque pode haver uma ação de anulação da venda por parte do outro que não autorizou. Boa noite, novamente. René Paraguaçu, Facide. Eu gostaria de saber quanto à licença paternidade ou maternidade nos casos de adoção homoafetiva. Como fica? Os direitos também são os mesmos, né? Inclusive, eu falei no decreto, esqueci de mencionar esse, que regulamenta exatamente a questão do afastamento do servidor público que tem adotado, né? Então, as mesmas regras que valem para os casais heteroafetivos devem ser aplicadas para os casais homoafetivos. É certo que existem resistências, como eu já falei, mas, por exemplo, nós já tivemos decisões e empresas como a Caixa Econômica Federal que concedeu licença para gays que adotaram crianças sem muita resistência, né? Ok. Próxima. Qual é o prazo inicial para você poder entrar com a ação de separação judicial e o divórcio? Bem, existe uma discussão grande com relação se existe ainda a separação judicial, né? Então, a maioria dos doutrinadores diz que, olha, acabou essa história da separação, só existe o divórcio. Então quando a pessoa se separa, já vai direto, direto. Já pode. Então, com essa emenda 66, acabou a separação. Então, o prazo é assim, casou hoje, pode separar amanhã, divorciar. Tem mais prazo? Pode? Isso alterou. Um dia não tem uma validade, assim, Pode anular também, porque é tão rápido, né? Cíntia, eu queria complementar essa indagação sobre a questão da adoção, que tem uma questão que é importante. Há uma controvérsia sobre o casal de lésbica que adota. A gente sabe que a licença, né, para a mulher é muito mais ampla, muito maior o prazo do que para o homem.
Certo. Então, há uma pergunta. Se duas lésbicas adotam uma criança, as duas são servidoras públicas, as duas vão gozar de licença? Né? Isso é uma coisa que ainda não há uma pacificação. Aqui mesmo, por exemplo, pelo que me consta, a doutora Maria Luísa, que é a juíza da infância, entende que as duas devem gozar, né? Mas não é um entendimento pacificado. Alguém quer fazer pergunta? Mas... Porque, no caso também, na união homoafetiva de homens, terá que... Como vai ficar? Ele vai se equiparar o prazo deles ao das mulheres? É isso que já disse. Por exemplo, a Caixa Econômica concedeu o mesmo prazo que é concedido a uma mulher para um gay que adotou uma criança, não é? Existe também aquele caso que repercutiu na imprensa, daquela mãe que faleceu no parto e que o pai conseguiu na justiça a licença de 120 dias. Então, é assim, vão fazendo as comparações para a gente chegar a uma definição. Esse é um direito muito mais da criança, de ter alguém que lhe cuide num período. Não é propriamente um privilégio. É que, às vezes, a gente enxerga por um viés transverso. Mas é um direito da criança. Ter quem lhe cuide durante um determinado período e com dedicação exclusiva para ela, criança. É um direito da criança, não é um privilégio, que a lei não traz privilégio para ninguém. Cláudia, e essas formas sempre usadas, sobretudo pelos homens, de burlarem a separação? É isso? Sim, burlarem. Tem uma quantidade de bens e aí o casamento é em comunhão de bens, mas ele dá um jeitinho de sumir com aqueles bens. Acontece todo dia, toda hora. Inclusive, Cíntia, eu falo assim, a traição física é muito difícil, mas a traição patrimonial é um negócio absurdo, né? Então, a gente vê muitos casos onde o casamento é feito sob uma base extremamente consumista, onde o amor está lá afastado, está escondido numa gaveta, mas existem expedientes que os advogados eles podem se utilizar, como alegação de fraude na partilha, de atos preparatórios para fraudar a história do salário, por exemplo, ele sempre alega, não ganhei tanto, mas teve uma vida que era totalmente diferente, o status era mas aí na hora de dividir diz, não, mas meu salário vem... Isso, os autônomos fazem, alguns fazem isso, mas assim, tem possibilidade de você identificar através de quê? De um padrão de vida que a pessoa estabelece. Às vezes tem um carro de um padrão de vida A, às vezes tem uma casa também de um padrão, e afinal de contas, as despesas daquela família, quem é que vinha pagando? Como é que era dividido? E é como diz o doutor Jurandir, é um direito da família, dos filhos, né, no caso. Integral. Se levar em conta o seguinte também, porque o homem está aparecendo aí como um vilão, sempre vilão. Não, estou usando o dia as mulheres também cometem... Mas eu não conheço nenhuma que esconde o patrimônio, doutor Jurandir. Nunca soube. Olha, é o seguinte, se o casal, ao se unir, tem um regime patrimonial. Sim. Ou é do casamento para frente, da união para frente, ou envolve universalmente todos os bens. Né? Ou uma separação total e absoluta de bens. Mas quando um casal se separa, há uma queda do nível de vida para ambos. Claro. Porque enquanto o homem e a mulher, mesmo que ambos trabalhem, tinham um padrão de vida melhor, vão ter um padrão de vida inferior, porque vão ter que sustentar cada qual. E dividiu, né? Na verdade, divide. Toda separação divide. Não soma. Né? Faz dividir. Então é natural. Eu conheço um caso em que se separaram, houve partilha ao meio, houve também divisão com relação a salários, etc. Mas ele era uma pessoa mais talentosa, rapidamente melhorou de situação, não é? Conquistou mais postos de trabalho e, claro, passou a ganhar mais dinheiro. Ela também era servidora pública. A questão que naquela época se indagava era o seguinte: ao fazer a partilha, se partilha também o talento do homem ou o talento da mulher? Mas é muito subjetivo, doutor Jurandir, isso aí não tem como você mensurar. Mas tem na prática, acontece. O homem ou a mulher
uma mulher culta, talentosa, etc., cresce na vida e o homem vai querer participar do talento dela. Eu acho errado. Pois é, do mesmo jeito que você acha errado em relação à mulher, acho também em relação ao homem. Eu também acho. Porque esse entendimento, o esforço comum dentro do casamento e tal, dependendo do regime claro, que você, né, Então, a gente comunhão tá parcial de bens, por exemplo, às vezes tem um que tem a disponibilidade de ganhar mais dinheiro, mas tem o outro que dá o apoio psicológico, ficou cuidando dos filhos, e o casamento é compensação mesmo. E com relação àquela pensão, acho que pai e mãe tem que cortar na carne mesmo. Mesmo que se separe, corta na carne a parte dos pais e mantém o padrão de vida das crianças. Por quê? Porque as crianças são o futuro, precisam de apoio e esse é o interesse que tem que ser feito na separação. Tá certo, acabou o nosso padrão, tempo. é padrão com as crianças. Isso Acabou é nosso tempo. Manter na mesma escola, isso é totalmente ter plano de impossível. saúde. Essas coisas têm que ser. Obrigada. Renda, a mesma renda, como é que mantém o padrão? Obrigada, doutor Jurandir. Esse tema é ótimo, né? Daria 2 programas. Obrigada, doutora Cláudia, Marinalva, muito obrigada. Obrigada, gente, pela presença aqui no programa. Durante a semana, curtam a nossa página no Facebook para ganhar camisetas também. Uma boa semana para vocês e até o próximo domingo.